Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro PRG3, simultaneamente com a ZYC8, ondas curtas da Rádio Tamoio do Brasil. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! Um novo programa de Almirante, redação e Guaraína. Arranjos musicais de Morfeu e Milton Calazans. Com Almirante, artistas de rádio, teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Novamente aqui estamos para contar a vocês mais alguns casos verídicos que se enquadram no espírito desta série que se chama Incrível, Fantástico e Extraordinário. Alguns de vocês, bem o sabemos, acham inacreditáveis certos casos, mas para isto, esse programa se anuncia como incrível. Outros acham por demais fantasmagóricos certos episódios, mas para isto esse programa se anuncia também como fantástico. Outros consideram algumas passagens fora do natural. Para isso, esse programa se anuncia também como extraordinário. Nosso papel aqui é o de simples contadores de casos que vocês nos enviam e cuja veracidade e em cuja veracidade acreditamos piamente. Como já puderam ter notado nas irradiações anteriores, nós não temos ponto de vista sobre as histórias que irradiamos. Fazemos simplesmente o nosso papel de narradores, encerrando os casos com as suas explicações, quando houver, ou deixando-os em suspenso, no ar, sem explicação, exatamente como os recebemos de vocês. Vocês mesmos, depois, que tirem as suas conclusões. Para hoje teremos 4 casos estranhos. O do marinheiro na rua deserta, o das 2 irmãs que brigavam, o do navio em alto mar e o do fantasma do engenho. Antes de iniciarmos esta série de casos incríveis, fantásticos, extraordinários, vamos contar-lhes um fato que, embora incrível, fantástico e extraordinário, é real e a todo momento acontece. Qualquer dor de cabeça, de dente ou de ouvido desaparece instantaneamente com um comprimido de Guaraína. Quem não quer ver fantasmas traz sempre consigo um crucifixo, uma figa ou um amuleto. Quem não quer sentir dor traz sempre consigo um envelope de Guaraína que corta a dor sem atacar o coração. Guaraína. Comecemos hoje pela aventura do marinheiro numa das ruas dos nossos subúrbios. Aqui mesmo, na cidade maravilhosa, em suas ruas mais movimentadas, acontecem coisas espantosas. Os ouvintes aqui do Rio talvez ainda se lembrem do bárbaro crime ocorrido em Vicente de Carvalho nos últimos dias de outubro deste ano, quando uma infeliz mulher tombou esfaqueada por 5 certeiros golpes de um malandro de morro. Pois bem, conta-nos o senhor Milton Norberto de Oliveira, marinheiro destacado no quartel central da Ilha das Cobras, que após o crime a que nos referimos, ninguém se atrevia a subir à noite à rua Guaraúna, onde havia sido esfaqueada a pobre mulher. Ele, porém, só veio a saber do crime e do receio que tinham os moradores do lugar de passarem pela referida rua após o impressionante fato que passaremos a narrar. Certa noite, ao deixar a residência de sua noiva em Madureira, o marinheiro Milton dirigia-se para a casa de uma tia em Vicente de Carvalho, onde também ele reside. Lembra-se de ter saltado do bonde precisamente às 23 horas e 30 minutos, indo primeiro ao varejo da estação, onde comprou cigarros e tomou café. Depois, atravessou a praça de Vicente de Carvalho em direção à rua Guaraúna, a fim de ir para sua casa. Só então notou uma coisa estranha. A rua Guaraúna estava inteiramente deserta. Como se explicaria aquilo, se ela era uma das ruas mais transitadas do lugar, mesmo àquela hora da noite? E mais estranho ainda, muitos conhecidos seus permaneciam de pé pela praça, enquanto que outros procuravam ir para as suas residências por outras ruas que não fossem a Guaraúna. Ele, porém, alheio ao que tinha acontecido dias antes, começou a caminhar pela rua escura. Tudo quieto, todas as casas fechadas,
Ninguém na rua. Um silêncio absoluto. Depois de andar um pedaço, lá no fim, onde tem duas mangueiras, onde há um cruzamento, avistou, embaixo de uma das mangueiras, um vulto de mulher, toda de branco. Sem saber por quê, pois estava de espírito inteiramente desprevenido, pôs-se a pensar em almas do outro mundo. Teve vontade de voltar para ir dormir no quartel dos marinheiros, onde serve, mas refletiu que a condução seria muito difícil àquela hora e, tomando coragem, resolveu seguir em frente e passar pelo vulto sem olhar para ele. Baixou a cabeça e adiante a toda a força. Ao chegar junto da mangueira, ouviu que o vulto lhe falava. Boa noite, seu marinheiro. Faz favor. Não havia dúvidas. Era com ele mesmo. Faz favor, seu marinheiro. Diz o Milton na sua carta que a esta altura sua espinha já estava para lá de gelada. Mas reuniu coragem, olhou para o vulto. Viu uma cara medonha. Era uma mulher com o rosto deformado por diversas cicatrizes. A ideia do marinheiro foi sacar a sua pistola e descarregá-la toda para que viesse alguém em seu auxílio. Chegou a fazer o gesto quando ouviu... Não tenha medo não, seu marinheiro. A voz então já tinha tonalidades humanas e aquilo acalmou o Milton, que menos apavorado pôde ouvir tudo que a mulher queria dizer. Eu sou a mulher que levou 5 facadas outro dia. Aqui mesmo, nesse lugar. Todo mundo pensa que eu morri. Eu saí hoje do hospital. Eu moro lá em cima, na ladeira, mas não tive força para subir e fiquei aqui mesmo. Eu estou aqui um tempo enorme esperando que alguém me ajude a andar para ir para casa. O senhor não podia fazer essa caridade. Penalizado e aliviado, o Milton ajudou a pobre mulher a subir a ladeira, levando-a até a sua modesta casinha no morro. O interessante é que o Milton, no final de sua carta, diz-nos assim: no dia seguinte, eu quis contar tudo à minha noiva, mas como ela é muito ciumenta e brigaria comigo por eu ter ido levar a dona à sua residência, deixei para os senhores contarem nesse seu programa, porque assim talvez ela brigue menos comigo. E nós daqui fazemos votos para que a noiva de Milton não se zangue pela sua intervenção piedosa neste fato extraordinário acontecido há dias na cidade maravilhosa. Casos como este podem nos trazer sérias dores de cabeça, se ele chega à nossa noiva, esposa ou mesmo à nossa namorada, levado por uma pessoa maliciosa. Mas, para liquidar rapidamente qualquer dor de cabeça, é que existe Guaraína, medicamento 100% brasileiro e preferido pelo povo inteiro. Contra dores de cabeça, de dente ou de ouvido, tome Guaraína. E agora, vejam como terminou a ameaça da irmã que morreu. Quando eu morrer, eu venho todas as noites puxar as tuas tranças. O incrível fato que passaremos a contar, segundo o ouvinte Jairo Lobo Viana, residente em Niterói, ocorreu no lugar denominado Pelados, hoje São Sebastião da Boa Vista, no município de Itaperuna. As pessoas que o presenciaram ainda estão vivas e poderão atestar a sua autenticidade. Numa família bastante conceituada, havia 2 meninas, uma de nome Alzira, Zirinha, e outra de nome Emília, Miloca. Desde pequenas, as meninas brigavam muito, principalmente a Zirinha, que tinha um gênio levado da breca. Miloca foi dotada pela natureza com uma abundante cabeleira que ela usava dividida em 2 grossas e compridas tranças negras. Zirinha, ao contrário, tinha cabelos ralos e curtos que mal davam para uns cachinhos minguados. E as tranças da Miloca eram o motivo principal de todas as brigas entre as 2 irmãs. À primeira discussão, Zirinha dizia logo: Sai daí, eu não dou confiança a bruxa de rabicho. Bruxa de rabicho, vírgula, ouviu? O que você tem é inveja de mim porque você é uma galinha sura. Sura? Se você tem coragem, repete. Repito sim. Pensa que eu tenho medo de você? E o repete, não repete, acabava sempre com a intervenção da mãe das garotas. Vamos acabar com essa briga. Toma! 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 E outra vez em vez de chineladas, eu vou dar com uma barra de martelo. Toma! Toma! Toma!
passam-se os tempos. Certo dia, já mocinhas, Zirinha e Miloca foram convidadas para um baile. E horas a fio, Miloca se pôs diante do espelho, procurando ajeitar o cabelo em arrumações intermináveis. Zirinha, impaciente, pois já estava pronta há muito tempo, cansada de esperar, não se conteve. Anda com isso, Miloca! Quando você acabar de se arrumar o cabelo, o baile já acabou. Não seja exagerada, Zirinha. Eu já vou. Já vou. Há mais de uma hora que está dizendo isso e eu não vejo nada. Olha, vai molhar o boi. Se soubesse a vontade que eu tenho de meter a tesoura nessa gafurinha... Permita ser capaz. Não me provoque, Miloca. Tomara que um dia pegue fogo nessa cabeleira. Vai agurar sua botó. Com seu cabelo de picharinho que fez a inveja do meu. Sei lá se eu vou ter inveja de rabo de cavalo. E quer saber de uma coisa? Você me amola tanto que quando eu morrer eu venho todas as noites puxar as suas tranças. Bem, finalmente, terminada a toalete da Miloca, lá se foram as duas para o baile. Dançaram muito, brincaram muito. Terminado o baile, ao voltarem para casa, chuviscava um pouco. E Zirinha, que estava transpirando muito, apanhou um resfriado que logo se transformou numa pneumonia dupla. Em 8 dias, a pobre Zirinha estava no cemitério. Miloca chorou muito a morte da irmã. E coisa estranha, não se esqueceu um instante daquela sua ameaça da noite do baile. Volta e meia, parecia-lhe ouvir. Sim, ouvir nitidamente sua voz. Quando eu morrer, eu venho todas as noites puxar as tuas tranças. Puxar as tuas tranças. Puxar. E uma certa noite, Miloca já estava deitada. Já estava quase dormindo, quando sentiu perfeitamente que lhe puxava uma das tranças. O primeiro puxão suave, depois um outro mais forte. E outro mais forte ainda. Ao grito de Miloca, acudiu logo toda a família. E Miloca, pálida de pavor, estirada na cama, só acertava dizer: Foi ela, mamãe! Foi ela que cumpriu a promessa! Ela veio mesmo puxar as minhas tranças! Olha! Está puxando, mamãe! E todos viram mesmo que uma das tranças de Miloca, caída para um lado da cama, agitava-se como puxada por mão invisível. Aquele fenômeno, repetindo-se assim em plena luz, à vista de todos, despertou num dos irmãos de Miloca uma certa desconfiança. E ele abaixou-se, olhou para baixo da cama e pôs-se a rir. É que lá, bem no cantinho da cama, estava encolhidinha a causadora de todo aquele susto, a gatinha preta da casa, que não resistira à tentação de brincar com as lindas tranças da Miloca que se arrastavam pelo chão. Quem era, afinal, aquele misterioso personagem que se achava naquele dia no camarote do comandante? Comandante, tem um homem escrevendo lá no seu camarote. Este caso nos foi remetido pelo ouvinte Teixeira Leite, da firma Teixeira Leite e Santana, de São José dos Campos, São Paulo, firma proprietária da Casa A Fortaleza, a Rua Siqueira Campos 32. Quem contou ao Teixeira Leite, foi uma sua amiga, médica, residente aqui no Rio, e que pediu para não ser divulgado o seu nome. Façamos isto. Viajava ela certa vez num navio nacional do norte para o Rio de Janeiro. Em determinado dia, em alto mar, e tudo isso ouvinte ela soube depois, no decorrer da viagem, o comandante, precisando de seu binóculo, mandou que um marinheiro, jovem nortista, espadaúdo e forte, que era uma espécie de seu ordenança, fosse buscá-lo. Vá lá no meu camarote e traga o binóculo. Sim, senhor, seu comandante. E o marinheiro, dando meia volta, tratou de cumprir a ordem imediatamente. Dali a instantes, porém, voltou meio assustado. Seu comandante, tem um homem escrevendo lá no seu camarote. Um homem? Algum oficial de bordo? Não, senhor, é uma cara inteiramente desconhecida. Ora, essa, quem é que podia entrar no meu camarote? Vamos lá ver isso. E seguido do marinheiro, o comandante foi até o seu camarote.
Lá chegando, abriu a porta e viu que não havia ninguém lá dentro. Não tem ninguém? Você está sonhando. Mas tinha, seu comandante. Só se já foi embora. O próprio comandante dirigiu-se então à sua mesa, a fim de apanhar o binóculo. Só então viu que ali, de fato, alguém estivera sentado. Sobre a mesa estava um bilhete com uma letra completamente desconhecida para ele e que dizia mais ou menos o seguinte: dirija o seu navio imediatamente para leste, latitude tantos, longitude tantos, onde há um navio em perigo. O velho lobo do mar, apesar de não acreditar em visões, deu ordens imediatas para a mudança da rota. Percorridas algumas milhas na direção indicada pelo desconhecido em seu bilhete, o navio em que viajava nosso informante encontrou um outro em franco perigo, prestes a naufragar. Depois de uma luta titânica, foram salvos todos os tripulantes e passageiros do barco sinistrado. Entre os náufragos veio um cidadão de meia idade, de fisionomia simpática, e que teve que ser carregado para o navio Salvador por encontrar-se sem sentido. O fato chamou a atenção do comandante. O que é há com ele? Este homem está ferido? Não, senhor, não está ferido, não. Ele está dormindo há muitas horas e não houve maneira dele acordar. Tivemos de tirá-lo carregado do seu camarote. Naquela lufa-lufa, aproximou-se por acaso o mesmo marinheiro do princípio da nossa história, e que ao ver aquele homem desacordado, estirado num banco do convés, gritou cheio de espanto: Seu comandante, foi esse homem que eu vi lá no seu camarote. Depois de voltar a si, o homem não se lembrava de nada do que acontecera desde muitas horas antes. E o incrível, o fantástico, o inacreditável é que sua letra, posta à prova pelo comandante, era exatamente igual à do bilhete que ficara lá no camarote. Avisos providenciais e inexplicáveis salvam muitas vezes situações as mais difíceis. Providencial também é o aviso que agora lhe damos, e que o poderá salvar de situações embaraçosas. Quando uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido o atormentar, livre-se dela com guaraína, que corta a dor sem atacar o coração. Guaraína deve estar sempre ao alcance da mão, para que você esteja sempre fora do alcance da dor. Guaraína. Os engenhos do Nordeste são um repositório de tradições e de assombrações. À meia luz do candeeiro de querosene, plantou-se em nossa frente a figura horripilante de um monstro. Esta impressionante história aconteceu há alguns anos no interior do estado da Paraíba e nos é relatada pelo ouvinte Severino Pereira, residente à rua Tietê 129 aqui no Rio. Conta-nos ele que a meio caminho entre Campina Grande e Alagoa Nova, cidades paraibanas, está situada uma grande fazenda de criação e de plantação de cana, chamada Engenho Geraldo. Esse engenho é propriedade da família Tavares Cavalcante, cuja quase totalidade está hoje radicada no Distrito Federal, onde são pessoas muito conhecidas e conceituadas, e entre as quais destacamos o senhor Dr. João Geraldo, cujo nome, afirma o ouvinte, derivou-se do próprio engenho de sua família. Sr. Severino Pereira rememora o episódio por ele vivido com as seguintes palavras. Quem vai pela estrada meio caminho entre Campina Grande e Alagoa Nova, avista no alto de uma colina a casa grande do engenho Geraldo, branca e imponente, circundada de coqueiros e árvores seculares. Mais abaixo, o imenso telheiro do engenho, sob o qual a grande roda d'água fazia gemer as moendas. E junto à casa de moer, o imenso açude de água negra e lodosa. Seguindo à margem deste açude, pouco adiante, estava a casa de minha família. Como todas as casas de colonos, ou melhor, de moradores dos engenhos nordestinos, a de minha família também era precariamente iluminada por pequenos candeeiros de querosene. Foi às 11 horas de uma noite de agosto, há muitos anos, que mais uma vez eu cheguei de visita ao meu pessoal. Logo após as primeiras expansões, virei-me para minha mãe perguntando: então, minha velha, quais são as novidades? E ela respondeu: Novidade, meu filho? A única novidade, a bem dizer, só a do fantasma do engenho. Fantasma do engenho. Já rapazinho, metido a valente, achei muita graça naquela história do fantasma. Apesar de minha incredulidade, minha mãe começou a contar.
Então você não quer acreditar no fantasma? Pois fique sabendo que ele aparece todas as noites lá no engenho, bem por detrás da bagaceira. Muita gente já viu. É uma mulher toda enrolada num véu branco, muito alta, e que quando aparece está sempre chorando e gemendo. Meu próprio pai entrou na conversa para confirmar. É isso mesmo, meu filho. Aqui pela redondeza não se fala noutra coisa. Teus irmãos pequenos andam tão assustados que logo de noitinho eu sou obrigado a trancar a porta e ninguém mais bota o pé no terreiro. Na horinha mesmo em que você chegou, a gente estava falando no assunto. Confesso então, comecei a ficar impressionado com a história do fantasma. E mais impressionado fiquei quando dali a pouco, quando já nos aprontávamos para ir para a cama, Tupi, o cachorro de estimação lá de casa, começou a rosnar com os pelos eriçados, sem que nenhum motivo víssemos para sua irritação. E de repente, a coisa chegou como um raio. A porta da sala onde nos encontrávamos levou um grande encontrão pelo lado de fora e logo em seguida foi sacudida violentamente. As paredes de nossa pequena casa estremeciam como sacudidas por força sobrenatural, enquanto sons guturais se faziam ouvir lá fora, como saindo da garganta de um animal em convulsões. Pareciam gritos abafados de pavor, de imprecação e de socorro. E ninguém pôde refletir sobre tudo aquilo. Apavorados, corríamos todos pela casa, procurando um buraco por onde escapar. O Tupi, rabo entre as pernas, uivando de medo, metera-se embaixo da mesa, onde foram também parar os meus irmãos menores. Eu e meus pais derrubávamos cadeiras e virávamos móveis, procurando algum objeto para nossa defesa. Compreendíamos que a porta não podia resistir por muito tempo. A um empurrão mais violento, saltou a fechadura e, no meio da sala, a luz mortiça do candeeiro de querosene plantou-se em nossa frente a figura horripilante de um monstro, de cuja boca saíam aqueles gemidos tenebrosos. Parecia um enorme macaco, de cujo corpo, da cabeça aos pés, escorria uma lama brilhante e pastosa. Lama que lhe entrava pela boca dentro e que ele procurava limpar enquanto balbuciava aquele som senético. Seu peito arfava como de uma fera. Suas pernas eram arqueadas, enquanto que seus olhos esbugalhados pareciam querer saltar das órbitas. Um minuto, 2 minutos, 5, 10 ou 1 hora. Não temos noção do tempo em que ficamos todos estáticos, sem poder pronunciar uma só palavra. Só sei que minha mãe desmaiou e meu pai, tremendo, caiu sentado ao seu lado, sem saber o que fizesse. E eu encarava o monstro, ouvia os seus gemidos. Vi quando ele se abaixou, apanhou um pano no chão e com ele limpou a boca cheia de lama. Vi que ele ia falar. Sim, ele ia dizer alguma coisa. Prestei bem atenção e ouvi aquelas palavras ditas com grande dificuldade. O espanto foi geral. E a um só tempo todos identificamos o monstro. Compadre Bento! É o compadre Bento! Sim. O monstro outro não era senão o compadre Bento. Sim, o compadre Bento, figura conhecidíssima no lugar. Homem benquisto, prestimoso e almanaque ambulante da região. Tinha, todavia, o pecadilho de ser incrível contador de lorotas, nas quais sempre se apresentava como valentão, terror até dos próprios cangaceiros. E agora a explicação do que acontecera naquela noite ao compadre Bento, fazendo-o transformar-se num autêntico monstro, causador do tremendo susto à família do Severino Pereira. É que, horas antes, chegando de visita à Casa Grande do Engenho e vindo a baile o assunto da mulher fantasma, o compadre Bento rira-se a bom rir da crendice dos outros. E como ia pernoitar no engenho, dissera ante a admiração geral: Pois olha, minha gente, eu vou armar minha rede lá no telheiro do engenho. Se o fantasma for mulher, tomara que seja bonita. Todos tentaram dissuadi-lo, mas foi inútil. Compadre Bento tomou mais um traguinho do alambique, agarrou a rede e lá se foi como herói para os lados do açude. Chegando ao engenho, preparou a rede
e deitou-se, apagando a pequena lanterna que levava. Ouvia-se por ali apenas o coachar dos sapos, mugidos longínquos de gado e o silvo dos morcegos cortando os ares. Compadre Bento não estava já muito seguro de si, mas a vaidade dava-lhe coragem, enquanto, através da escuridão, ele examinava o local. Percebia, recortados na sombra, o vulto dos banguês, a enorme máquina de moer, as ferramentas e, mais adiante, a bagaceira empilhada como pirâmides num canto. Eram quase 11 horas. Compadre Bento, que cochilara, acordou assustado ao som de um gemido. Olhou para o lado da bagaceira e, à luz da lua que despontava por detrás do telhado da casa grande, divisou aquele vulto vaporoso, esguio, movendo-se sobre uma das pilhas de bagaços. Era a mulher fantasma. Uma língua de fogo azulada marcava-lhe os contornos. Ela era alta, envolta num longo véu, e aparecia cada vez mais nitidamente à luz da lua. Parecia sofrer dores atrozes, tais os gemidos que soltava. Aí, compadre Bento não aguentou mais. Fala-me, minha Nossa Senhora! Saltou da rede e, esquecendo o reumatismo, saiu naquela carreira louca, sem coragem de olhar para trás. Sem saber o que fazia, desvairado, atirou-se pelo açude adentro, raso, quase vazio pela seca, aos trambolhões, engatinhando pela lama, e atravessou o açude lado a lado, prosseguindo na sua carreira, até chegar na casa do Severino Pereira, onde se atirou de encontro à porta. E onde, ouvintes, armou a pavorosa cena que já descrevemos no início deste episódio. Tudo espantoso e com aspecto de sobrenatural, não é mesmo, ouvintes? Mas o Severino termina a sua carta dando estas explicações. Prosseguindo a seca daquele ano, o fantasma tornou-se uma figura banal do engenho, visto sem maior interesse até durante o dia. Passando muito tempo sem chover, o bagaço empilhado fermentava e a combustão produzia aquela luminosidade que, como enorme fogo fato, tomava formas humanas, assustando a princípio os ingênuos tabaréus. Apenas não se ouviam mais os gemidos, que não eram absolutamente gemidos fantásticos, mas sim de enormes gambás, que quando saía a lua, vinham revolver a bagaceira, brigando, mordendo-se e soltando aqueles guinchos que pareciam gemidos. Todas as terças-feiras chega ao seu receptor este programa incrível, fantástico, extraordinário, levado pelas ondas médias da Rádio Tupi e pelas ondas curtas da Rádio Tamoio, emissoras associadas cariocas, e oferecido por Guaraína. Guaraína é o medicamento preferido no combate às nevralgias, dores de cabeça, de dente e de ouvido. Guaraína é um medicamento 100% brasileiro que corta a dor sem atacar o coração. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu e Milton Calazans, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Leda Maria, Aliomar de Matos, Terezinha Nascimento, Luísa Nazaré, Germano, Orlando Drummond, Telmo de Avelar, Paulo Gracindo, Edélzia dos Santos, Retier Júnior e Hamilton Ferreira. Contra-regra, ruídos de Orlando Drummond. Publicidade de Roberto Duarte. Controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.